Olá pessoal, eu recebo muitas perguntas do tipo: Lisa, é difícil para o brasileiro morar na Rússia? Ou Lisa, quais cidades fora de Moscou e São Petersburgo eu deveria visitar? Eu tenho minhas opiniões, claro, mas eu sou russa, eu pertenço a essa cultura, então eu resolvi conversar com alguém que sabe de verdade. E essa pessoa é Rodrigo. Rodrigo, que tem um Instagram maravilhoso, Guia Rússia. Você precisa conhecer esse perfil, vale super a pena. Rodrigo mora em Moscou e posta as fotos, os vídeos dos passeios que ele faz. Ele é incrível. Rodrigo é um historiador, ele sabe tudo. Eu aprendi assim na conversa que eu tive com ele, tantas coisas. Então eu resolvi conversar com o Rodrigo. O vídeo foi muito longo, então dividi ele em duas partes. E sejam bem-vindos à primeira parte da minha conversa do bate-papo com o Rodrigo Guia Rússia. Gente, quase esqueci, pode ser que você caiu de paraquedas neste canal. Meu nome é Lisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo para os brasileiros. Neste canal do YouTube e no meu Instagram, Sonhei que estava na Rússia, eu conto para vocês sobre a cultura russa, sobre o idioma russo. Como sempre, se você curtir o conteúdo, se inscreva no meu canal e não esqueça de deixar o like. Vamos lá! Olá galera, tô aqui com o Guia Rússia, @Guia Rússia, Rodrigo, e hoje a gente vai conversar e passear um pouco pela cidade. Então, Rodrigo, conta pra nós quem é você. Lisa, muito obrigado pelo convite de participar aqui do seu canal. Eu sou guia historiador. Eu me formei aqui em Moscou, a gente vai fazer um passeio hoje aqui pela capital russa. E hoje trabalho como guia receptivo, recebo principalmente brasileiros, turistas que desejam visitar a Rússia. Não somente em Moscou, no país todo, São Petersburgo e outras cidades, Anel de Ouro, Murmansk, Volgogrado. E sou historiador com especialidade em história da Rússia. Que legal! Quantas cidades você conhece? Na Rússia, olha, já perdi a conta. Eu já fiz a Transmongoliana, então eu fui até o Ulan-Ude, o mais oriental que eu conheço. O mais ocidental é Kaliningrado, o mais norte é Murmansk, o mais sul é Vladikavkaz, então eu conheço bastante coisa. Conhece com certeza mais do que eu e qualquer outro russo nesse lugar. Preciso agora, o próximo objetivo é Yakutia. Eu tenho muita vontade de conhecer. Nunca foi? Não fui. O que você Sibéria, gostaria? eu conheço só o sul da Sibéria. O que você Lago gostaria Baikal, de conhecer lá? Liensk, Stalby, como se Pilares, os pilares do rio Lena. Para quem não conhece, é um patrimônio natural impressionante da Rússia. E claro, a gente tem aquelas coisas que nós temos vontade de conhecer, os locais nem tanto, que é o Polios Holada, o polo do frio, menos 50, menos 60 graus, a gente tem essa curiosidade. Claro que os russos preferem evitar. Isso eu conheço e gostaria de não ter conhecido. Mas por outro lado tem as belíssimas auroras boreais, que no norte da Yakutia eu sei que são muito fortes, enfim, muito fáceis de ver. Eu, como historiador, enfim, tenho muito interesse em conhecer o Museu do Mamute na Yakutia, o único museu do mamute do mundo, na capital, em Yakutsk. E, enfim, eu acho que é um local pouco conhecido para nós brasileiros, mesmo para os ocidentais no geral, mas que do que eu conheço tem muita coisa bonita para se ver. A Rússia tem muito que se descobrir, muito, muito mesmo. Olha, eu sou de Lensk, que não fica longe dos pilares, eu não conheço, mas não vou entrar em detalhes. Eu queria ver Mir também queria ver a Mirny. A mina Eu sei que é um monumento à ganância do homem, mas as fotos são muito impressionantes, né? Quem não conhece, é a maior mina do mundo. Se você vê as fotos da cidade,
parece que cabe inteira dentro do buraco que foi aberto para exploração de diamantes lá na época. Gente, eu vi essa mina várias vezes. E eu não sabia disso. Não, é enorme, é muito grande. É. A gente no Brasil, em Minas Gerais, tem uma parecida, mas não chega aos pés da dimensão. Sério? Mesmo. Caramba! Que interessante. Eu juro, eu fui lá muitas vezes. Não sabia. Rodrigo, você tem uma cidade favorita na Rússia? Fora do eixo, se fora Moscou e São Petersburgo... Fora Moscou e São Petersburgo. Fora Moscou e São Petersburgo, eu tenho duas. Volgogrado, porque eu gosto muito de história da Segunda Guerra. Volgogrado, para quem não sabe, foi Stalingrado. Então é onde ocorreu a maior batalha da história da humanidade. Os memoriais de guerra na Rússia são muito impressionantes. E a Mamayev Kurgan, que é o maior memorial lá de Volgogrado, provavelmente da Rússia, é uma coisa muito impressionante. Pra vocês terem ideia, a estátua é uma estátua feminina, a maior estátua representando uma figura feminina no mundo. Só a espada que ela carrega tem 3 metros a mais do que o Cristo Redentor. Então... Gente, isso foi chocante quando eu descobri, né? Porque Cristo parece grande, mas... o Cristo não é tão grande. Agora, 30 metros, é um tamanho respeitável. A espada da estátua tem 33, a estátua tem 85 no total. E é uma cidade muito bonita, porque, claro, ela foi totalmente reconstruída e por carregar o nome Stalingrado, da batalha, o nome do vógito, né, do líder do país, eles reconstruíram ela de maneira bem grandiosa. Então é uma cidade muito, muito bonita, assim, para quem gosta desse estilo arquitetônico do realismo socialista. Tem gente que não gosta, mas ninguém pode negar que ele é grandioso, né? As famosas 7 Irmãs de Moscou são edifícios grandiosos. E a cidade é toda nesse estilo. E a outra cidade que eu também gosto muito, mas é muito diferente, é Kazan. Kazan é uma cidade muito bonita, porque ela mistura tradições islâmicas. Para quem não sabe, é a capital do Tartarstão. Os tártaros são muçulmanos. Então ela mistura as tradições russas, ela foi conquistada no período do Ivan o Terrível, com as tradições islâmicas e tem um Kremlin branco com uma mesquita de teto azul, uma coisa também muito bonita. E é uma cidade bastante rica aqui, Tartarstão é uma região bastante rica na Rússia. Agora, a Rússia tem tanta coisa para se ver, para se descobrir. São pouquíssimos os lugares que eu não gosto aqui. A maioria eu gosto muito. Rodrigo, explica para as pessoas que estão assistindo o que é Kremlin, que eu percebi que muita gente acha que Kremlin é a Catedral de São Basílio. Né? É verdade. Muita gente acha que a catedral, aquelas cúpulas coloridas na Praça Vermelha, é o Kremlin. Kremlin, na verdade, é uma palavra em russo que designa um tipo de fortaleza. Então não existe só um Kremlin. Claro, o Kremlin mais famoso é o Kremlin de Moscou, que é uma fortaleza de tijolos vermelhos, com 20 torres, aquelas torres com as estrelinhas no topo, que cedia o governo russo, onde o presidente oficialmente exerce suas funções, mas todas as cidades medievais russas praticamente têm o seu Kremlin. Ela funcionava como um centro o centro da cidade, de organização, de defesa da cidade e de administração, onde tinha a igreja representando o poder eclesiástico e muitas vezes abrigava os palácios dos príncipes locais, enfim. É o centro de poder. Né? O Kremlin de Moscou, por exemplo, a maior parte da existência dele ele foi fechado às pessoas comuns. As pessoas comuns não entravam. Ele só vai ser aberto na década de 60. Depois da morte do Stalin, o Khrushchev decide transformar o Kremlin no museu. E aí, pela primeira vez, as pessoas comuns vão ter acesso. Antigamente, as pessoas tinham acesso só em ocasiões muito especiais, como uma coroação de um czar que ocorria aqui no Kremlin de Moscou. A gente está falando do período medieval, quando a Rússia era várias cidades... principados em português? A gente traduz como principados, que inclusive brigavam entre si, competiam entre si, apesar de terem a mesma cultura, mesma religião, havia disputas, eles não haviam um Estado russo antes do século XVI, XV.
Rodrigo, como começou a sua história com a Rússia? Que você está aqui há 10 anos. 10 anos, Esse ano vai fazer 10 anos. Eu estive aqui a primeira vez em 2008, antes de eu entrar na Universidade de São Paulo. Eu vim estudar a língua russa. Eu já tinha um interesse pela Rússia que... Veio de onde? Porque eu já estava estudando a língua, então... Tem alguns fatores aí. Um dos primeiros livros que eu li sobre a Rússia foi o 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, o jornalista americano, que narra os acontecimentos da Revolução Russa. Ele é um dos americanos, inclusive, que está enterrado nas muralhas do Kremlin. Caramba! Ele acabou ficando na União Soviética e faleceu aqui e foi enterrado com honras nas muralhas do Kremlin. E ele narra os eventos da Revolução Russa. É um livro pelo qual eu me interessei imediatamente. E por isso, depois eu fui fazer faculdade de História da Rússia, justamente. Mas também o meu pai, na década de 80, ele foi um analista político muito ruim, porque ele achou que a União Soviética era o futuro. E ele foi fazer língua russa no Instituto Cultural Brasil-União Soviética, que existia em São Paulo. Eu já tive um seguidor que falou dessa instituição. Ele foi estudar russo porque ele achava que o russo era a língua do futuro, que a União Soviética ia vencer a Guerra Fria. Ele foi um visionário míope, né, no período. Ele estudou muito pouco, mas a gente tinha em casa os dicionários, a gramática e aquelas letras do alfabeto cirílico sempre me chamaram a atenção. Eu gostava de folhear o dicionário e tal. Então, aí você leu esse livro, já teve um pai que se interessava, já que passou esse interesse para você, provavelmente? E aí esse livro me deu interesse na história da Rússia, que eu comecei a ler mais e mais e mais, enfim. E aí em 2008 eu estava nesse ano, esse intervalo entre a escola e a universidade. Minha mãe me ofereceu de me presentear com uma estadia curta, foram 3 meses aqui, fazer um intercâmbio em algum lugar que não fosse muito caro, mas que eu tivesse interesse. E eu acabei convencendo ela a vir para Moscou, que na época era uma cidade caríssima, hoje em dia nem tanto, mas naquela época era. Os meus pais sempre me apoiaram bastante nessas minhas escolhas, e eu vim em 2008 e foi muito importante para mim, porque eu me apaixonei imediatamente pela cidade, pelo país. Mudou muito de cá para lá, você sabe até, enfim, tão bem quanto eu, quanto o país mudou, e Moscou principalmente. Mas ainda assim, já naquela época eu já me apaixonei aqui pela Rússia. Aí você voltou para o Brasil, e quando você... Eu voltei para o Brasil, eu fiz esses 3 meses de aula de russo aqui, que não é suficiente, mesmo fazendo todos os dias, 4 horas por dia. Eu entrei na USP, fiz faculdade de História na USP, não cheguei a terminar lá. No meio do curso eu quis vir para cá. Eu decidi vir para cá porque para você estudar a história da Rússia, você precisa aprender o russo. E você não aprende o russo, assim, é muito difícil, você tem que ter muita dedicação para aprender o russo sem ter o uso corrente da língua. Ao ponto de conseguir ler, conseguir fazer pesquisa, né? E ter acesso aos arquivos. O trabalho de história é fundamental, você ter acesso às fontes primárias. Então aqui em Moscou eu tive essa oportunidade única de poder frequentar arquivos, enfim, fazer uma pesquisa já séria em relação aos temas que me interessam. E a Rússia, para historiadores, oferece muitas possibilidades de pesquisa em arquivos inéditos, porque a União Soviética provavelmente foi o estado que mais produziu papel na história da humanidade, né? Então são arquivos, pilhas e pilhas e pilhas. Continua produzindo, né? Fui no laboratório, assinei 20 vezes o papel. Então você ficou aqui, né? Foi difícil? Quanto tempo você acha que você demorou para começar a usar a língua com liberdade, assim? Olha, fluente mesmo, assim, fluente de falar tranquilamente, eu diria que uns 3 anos. Uns 2 a 3 anos. Morando aqui, né? Morando aqui, porque o primeiro ano a gente, para entrar na universidade, faz faculdade preparatória, PADFAC, que a gente chama, que tirar uma base. Você não vai sair de lá com uma compreensão total, muito difícil. Depois você vai começar a frequentar aulas e aí você sai da PADFAC e já cai numa aula de arqueologia, tendo que descrever padrões de cerâmica de, enfim, que culturas, específico, né?
culturas do período da Idade do Bronze. Esse meu primeiro ano foi batendo cabeça lá. Aí no segundo ano da universidade eu já senti maior firmeza, acho que eu já tinha uma maior tranquilidade. Então eu diria que ali, ao longo do terceiro ano, foi quando eu já me senti mais fluente. Aprenda russo em 3 meses, não existe. Bom, 10 anos eu acho que é suficiente para se acostumar com a mentalidade russa, né, Rodrigo? Mas com certeza tem algumas coisas que você não aceita até hoje. Eu quero saber quais são. Tem algumas coisas, eu não vou dizer que eu não aceito, mas tem algumas coisas que de fato ocorre ali o choque cultural até hoje. A gente tenta compreender, tenta se colocar no lugar das pessoas, mas uma diferença muito grande em relação ao Brasil é que os russos são muito diretos, num ponto que para um brasileiro soa como falta de educação, como grosseria, mas não é só uma questão cultural. Então, nós brasileiros, a gente não gosta nem de usar o verbo no imperativo, né? A gente fala, você poderia, por favor, fazer isso? Os russos não, falam, faça isso, por favor. Mas o imperativo, você quer que a pessoa faça, você faça, né? Você usa o imperativo. A gente evita no português. Os russos são diretos, eles dizem o que eles querem, eles dizem o que eles pensam. Se eles estão incomodados, eles deixam isso bem claro. E não tem muitos rodeios como a gente tem no Brasil. Eu estou acostumado, mas às vezes existe aquele conflito, aquele choque ali de uma pessoa que vem e fala de maneira que soa muito ríspida para um brasileiro. Que não é necessariamente ríspido no russo, é só a maneira mesmo, é uma questão cultural, né? As pessoas uma vez uma professora minha de russo me falou que a falta de educação é você ficar enrolando, a pessoa está trabalhando, você vai comprar um ingresso no teatro, você fica, será que a senhora poderia, por favor, a pessoa está lá trabalhando, você está desperdiçando o tempo dela. A maneira educada é você dizer, por favor, me dá o bilhete tal para o dia tal e pronto. Que para nós é estranho. A gente não tem. E outra coisa que também é difícil se acostumar, né? Eu levei alguns anos para me acostumar, é que os russos, eles são duros no trato pessoal ali, quando existe alguma situação que eles incomoda, eles deixam isso bem claro, mas acabou ali a questão, eles não levam para frente, não levam rancor. Então a pessoa pode ter sido extremamente direta, dura contigo, falado isso está errado, você fez isso errado, mas aí no mesmo dia te convida para almoçar. Nós brasileiros não. Como assim que essa pessoa veio me chamar para almoçar logo depois de ter me dado um esporro hoje de manhã? E é uma coisa que não é ruim, né? É bom, é só difícil se acostumar, mas realmente não leva um rancor para casa. Você teve uma discussão até feia com a pessoa, ela fica ali. A discussão ela encerrou ali. Eles não vão levar a questão para frente, enfim. Ninguém nunca falou isso para mim, faz sentido, eu concordo. Tenho esse conflito na minha vida pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido. Vai ter parte 2 na próxima semana. Não esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo. E também vou deixar o link para o perfil do Rodrigo no Instagram. Vá lá no perfil dele e tire qualquer dúvida que você tiver sobre a viagem para a Rússia diretamente com ele. Até a semana que vem. Paca, paca!